Mas você sabe qual que eu acho que é o erro de qualquer igreja cristã, seja ela católica, pentecostal ou qualquer uma delas? Sim. Que é o seguinte, que eu acho que primeiro o cara tinha que ler a Bíblia e ter o senso crítico próprio daquela parada e depois ele entra no negócio. Porque senão ele tá totalmente refém do que o pastor vai falar. Pois Lógico, óbvio. Mas a maioria, desde quando eu entrei, isso aí foi no começo dos anos 2000, quando eu fui lá no culto, achei legal e tudo mais. E aí depois eu comecei a fazer parte ali, né, de frequentar mais vezes, até que eu resolvi. Era qual a igreja? Era a Igreja Batista Renovada do Jardim Guançã. Batista. E aí... Então tem a diferença entre a Batista tradicional e a Batista renovada. Então essa era mais animadinha, porque a tradicional é mais parada. Tinha os bateristas, pessoal. Tem batera, o pessoal tocando bem pra caramba, sabiam como cantar bem. Então como eu tenho um background ali de querer tocar guitarra, violão e tudo mais, né? Até numa dessas aí, eu e um amigo, a gente chegou a fazer até alguns ensaios numa igreja católica. Sei. Aí a gente tava indo por causa de uma menina que tinha lá. Mas mas tinha que ficar pegando os hinos. Eu falei, não vai dar certo isso, não. Não vai dar certo, não. Aí entra no problema da acústica que ele falou também. Era complicado você ensaiar lá dentro. Mas assim, quando você vê a acústica bem trabalhada, tudo bonitinho, eles têm essa preocupação com louvores e tal. Então, eu gosto de música, eu presto atenção nisso, não tem como. Eu presto atenção quando a pessoa está falando também. Assim, está falando em público e tal, eu acho legal a pessoa ter essa dinâmica e conseguir influenciar, cativar as pessoas, né? Então, eu gostei, legal, então posso voltar mais vezes, não me senti estranho, né? O pessoal também recebe muito bem, tem um acolhimento muito bom. Isso eu acredito que em várias religiões o pessoal tem essa parte do acolhimento e é muito importante também. Alguns já usam como estratégia exatamente para você captar pessoas, porque o pessoal sabe que dentro do comportamento humano isso é essencial, né? Mas tem gente que é totalmente sincera e faz isso mesmo porque é parte do modo de vida deles. E isso é sensacional. Então, ao longo desse tempo, eu peguei em 1 ano. Eu peguei, me converti, noivei, casei. Em 1 ano. Tudo que eu queria fazer, tudo certinho. Eu fiz o que você falou. Ah, não pode fazer sexo antes do casamento? Tá de brinquecha, né? Deixa eu pegar a Bíblia. Vou pegar a Bíblia, né? Aí eu vi que não tinha. Não tinha essa parada. Então, não tinha. Assim, aí o pessoal vai ficar pé da vida aí no comentário. Daqui assim, é que eu não cheguei no Novo Testamento. Você acha que o pessoal fica pé da vida? O pessoal que vai te apoiar, cara. Vai te apoiar, não. Vai apoiar. Mas eu vou falar que eu sou herege. Mas assim, eu sou mesmo. Nesse sentido, eu sou herege. Mas vamos lá. Eu peguei lá, quando você pega... Não lembro se está em Êxodo agora, mas qualquer coisa a gente procura depois. Mas ele estava falando várias regras sobre a parte de sexo, né? E aí quando chega na parte do homem, é sempre o homem sai bem, né? A mulher só se lasca na Bíblia. Mas assim, nessa parte do homem, fala assim, você pegou, saiu com a mulher, teve relação com ela, tudo mais. E ela, sendo virgem, você pegou e fez isso sem ser casado nem nada. Se for descoberto, você vai ter que pegar e pagar um montante para o pai dela, ou você vai ter que casar com ela, ou se você não casar, você paga o dote, essas coisas e tal. Eu falei, é só pagar. Tá, tipo, se alguém descobrir, é só pagar pro pai? É isso mesmo, cara? Então, não tá dizendo que eu não posso fazer, eu tenho que casar pra tal. Não, tá dizendo, se eu for pego, eu tenho que pagar, né? Beleza, cara. Então, não vejo problema nisso. Mas, como o pessoal era rígido, eu falei, não, deve ter alguma coisa a mais. Mas eu precavido, eu falei, não, deve ter alguma coisa a mais que alguém deve ter falado contra. Aí quando você vai lá no Novo Testamento, você vai ver que eles vão... Paulo vai procurar incentivar nesse sentido, né? Que você tem que se guardar mesmo, virgem, pura, principalmente mulher, ele fala, a mulher tem que guardar virgem e tal. E o casamento fica mais complicado ainda lá no Novo Testamento, você não pode nem se separar, a não ser que seja por traição. Senão você vira um adúltero. Aí tá fácil mesmo. Então, né? Então se você aí que tá assistindo, se de repente... Então. Aí Neymar. É brabo. Se você for, por isso que eu falo, se você seguir mesmo o que tá na Bíblia, quase ninguém segue, tá? Na verdade, ninguém segue. Ninguém segue. Nem tem como. E que bom que não segue muitas coisas, porque tem umas doideiras, muita doideira lá. Só que eu fui estudando, tem as coisas, beleza, interessante, tem as coisas que você fica meio, sei lá, você fica com dúvida. E aí eu começava a questionar na igreja, né? Participava de escola bíblica e tudo mais. E aí que eu notei que aquilo que vocês falaram, o pessoal não lê Bíblia. Eu que era novo, eu já estava lendo bem mais do que a galera. E eu sou chato, né? Então eu fico questionando. Eu falei, então, ele falava uma coisa, eu falei, mas eu li outra coisa. Então, mas não tá escrito. Então, mas aí eles procuravam fazer a harmonização, tentar explicar para mim. Eu falei, beleza, tranquilo, eu tô aprendendo, né? Então fui indo nisso. Então, em pouco tempo eu acabei me destacando ali, comecei a ajudar a galera. Depois eu virei superintendente de escola bíblica, virei professor de escola bíblica antes disso. Sorte ainda, viu? Tem igreja que você vai questionar, começa a questionar muito. Já te tesoura.
E depois virei diácono, fazia pregações, algumas vezes no domingo, às vezes no sábado, às vezes numa quarta. Quarta eu acho que eu não preguei, não. Acho que quarta não. E também culto em células. Eles começaram a migrar para essa parte de culto em células, então a gente pregava de vez em quando em casas. Fora o dia inteiro, né? Eu queria fazer que eu era um crente exemplo. Então, quando hoje eu falo, por exemplo, nos meus conteúdos, se o pessoal for ver, eu basicamente coloco que eu fico desmistificando a Bíblia. Mostrando por quê? Porque hoje eu não vejo problema nenhum em religião nenhuma. Eu não sou contra religião alguma, entendeu? E, ao contrário, sou a favor de um Estado laico, onde você tem total liberdade de culto e você faz o que você quiser da vida. Por exemplo, eu falo aqui, o pessoal é satanista, fica à vontade, cara. Desde que você não mate alguém em nome do seu Deus para oferecer num culto, tá bom, entendeu? Não tem problema nenhum. Apoio você tem que ter liberdade total. O que não é legal é quando a pessoa pega, e como muitos aqui no Brasil gostam de fazer, não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos também, né, onde a maioria cristã faz, e como na Idade Média tinha, isso aqui é a palavra de Deus, cara, é inspirada por Deus, ela é inerrante. Aí você já tá me chamando de burro, né? Então, como assim inerrante? Não tem erro nenhum aqui. Não. Desde o Gênesis ali, nos primeiros versículos, eu te mostro um monte de erro. Mas né? sabe onde isso já morre, cara? Quando a pessoa fala esse negócio de isso aqui é a palavra de Deus. Não foi Deus que escreveu, não, pô. Com certeza. Aí fala, mas foi inspirado. Eu falei, também não. Também não, cara. Mostra, como é que isso é inspirado por Deus? Você é maluco? O pessoal dá essa roupagem como se fosse exatamente para, através do medo, da culpa e da vergonha, dominar a pessoa. Você não pode questionar aquilo que você está questionando Deus. Aí te disse, você questionar, eu falei, não, eu questiono mesmo. Entendeu? E se Deus estiver nervoso, apareça aqui para mim, a gente troca uma ideia, tem problema nenhum. Ou ele não é Deus para aparecer e fazer. Aí, você é maluco? Eu falei, não, é porque o pessoal tem medo de fazer isso. E uma vez que eles têm medo de fazer isso, eles não questionam nem pastor, nem bispo, nem apóstolo. Não pode. Aí, daquele que se levanta contra o ungido do Senhor. Eles usam versículos para controlar. Como desde o começo eu já questionava, eu continuei indo, só que eu queria ser aquele cara que fazia milagre, velho. Porque na Bíblia tá escrito isso. Você pode fazer milagres. Tá escrito isso mesmo. Então tá escrito. Então eu vi aquilo e falei, mano, tá escrito. Por que não acontece milagre aqui? Aí eu ouvia falar de Assembleia de Deus, o pessoal falando que tinha poder lá, tinha Espírito Santo aqui, não sei o que lá. Cadeira de roda, cego, então, enxergando. Renascer em Cristo e tal. Eu comecei a verificar essas igrejas, comecei a acompanhar um monte de programa. E eu achava bem legal, lembra? A parte da pessoa se comunicar, fazer pregação, por exemplo. Eu via Renascer em Cristo, eu via o pessoal todo santo dia, cara, fazendo pregação diferente. Eu falei, caceta, velho, como é que eles conseguem tirar tanta ideia assim, né? Todo dia, cara. Eu falei, mano, diferente. E dependendo da igreja que eu ia, visitava, uma semana era uma coisa, na outra ele tava repetindo, tá? Caramba, um pouco de criatividade aí também, né? Então, isso fazia com que eu não ficasse preso, que né, algumas igrejas ensinam. Eles falam assim, não vai pra outra igreja não, porque eles vão ensinar coisas diferentes, você vai ficar com dúvida, vai se perder. Eu falei, não, né? Eu prefiro ter a liberdade de pensamento. Então, eu fiquei por muito tempo nisso daí, eu fiquei uns 5, 6 anos nessa igreja, depois eu acabei vendo que as ideias exatamente para essas questões de eu verificar lá em João 14, deixa bem claro, aquele que crê em mim vai fazer as mesmas obras que eu faço, outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Tudo que você pedir para mim, eu peça e eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Nada vos será impossível. Tudo é possível ao que crê. Caceta, velho. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta é aberta. Aquele que busca, encontra. Então, vou fazer. Tudo aquilo que você pedir, crendo que recebesses, assim será. Lei da atração total aí, ó. Jesus começou a lei da atração, né? É verdade. Então, e eu acredito que para muita gente funcionou de verdade. Então, não porque Jesus fez. Aí tem várias explicações para as coisas acontecerem, mas não porque Jesus pegou e fez. Senão ele faz acepção de pessoas, então, porque alguns acontecem e outros não. Aí já entra numa contradição. Mas aí vai entrar a parada do seguinte, é a tua fé. É a tua fé, exato. Só que aí vai a outra parte. Mas os próprios apóstolos, teve um momento que ele chegou e falou assim, Senhor, aumenta-nos a fé. Ele não aumentou. Ele chegou e falou assim, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, ou como um grão de mostarda, dependendo da tradução, como um grão de mostarda, você vai falar para esse monte, pega aqui e pula lá pro mar, ele vai fazer. Ou pega essa moreira e se planta no outro lugar, ela vai te obedecer. Se a sua fé for como um grão de mostarda, vai ser. Ele não pegou falando, te aumento a fé. Receba a fé. Não tem isso. Não existe isso. Ele simplesmente fala, se você tiver a fé como isso, vai. A única vez que ele dá alguma exceção é quando ele chega e fala assim, por que a gente não conseguiu expulsar o demônio daquele que estava se batendo todo? E aí fala assim, aqui tem algumas castas de demônios que só saem com jejum e oração.
Foi a única coisa que ele falou. E o pai da criança que estava ali, eles não tinham conseguido expulsar, Jesus fala bem claro para ele, né? Ó, se tu podes crer, tudo é possível, é o que crê. E aí esse pai fala, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Aí ele vai lá, pega e expulsa. Então o máximo que você poderia fazer se alguém chega e fala assim, não, é falta fé, é só, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Se eu for seguir o texto bíblico, é só isso. Eu estou pedindo ajuda, eu creio que ele faça e vai. E aí eu ficava fazendo isso, cara. E, por exemplo, para doença, para o que for, orar para alguém. Cara, não acontecia. Então eu falei, não, deve ser prova, para que eu fique firme, para que tudo mais. Então fui fazendo isso, fui procurando praticar de verdade, dar bom exemplo, bom testemunho, não ficar pisando na bola, não mentir, não falar palavrão, um monte de coisa, cara. Tudo bonitinho. Fiquei por anos que eu consegui parar de falar palavrão, cara. Você consegue. Então, hoje eu quero que se dane. Cara, é muito difícil se controlar pra não falar palavrão. Então, mas depois fica natural, cara. Vira natural, muito interessante, cara. Eu ficava me perguntando, porque eu falava palavrão pra caceta. Não escapava. E eu parei. Não escapava. Eu achava estranho um crente falar, cara. Porque eu via muitos crentes que falavam. E eu ia lá dar lição de moral pro cara. Eu era chato mesmo. Aí eu ia chegar, pô, meu, você tá lá, você tá fazendo louvor, você tá falando um monte de merda aí pro cara, velho. O que você quer Eu falava mesmo, qual palavrão, vai no futebol de crente. Até o pastor. Tem o pastor também. Mas assim, eu procurava o quê? Independente dos outros. Eu quero ser um exemplo, porque eu quero fazer isso aqui acontecer e eu quero mostrar que realmente Deus existe, que isso funciona e eu quero conquistar o máximo de pessoas possível. Pra mim, esse era o objetivo de vida. Era virar pastor e a minha ideia era virar apóstolo. Eu quero que o apóstolo tenha esses sinais que Paulo fala. Tem que ter sinais, prodígios e maravilhas. E eu quero que isso aconteça. Está escrito que quem crer tem que fazer.